Olá, meus amores! Hoje vamos falar um pouco sobre a água e como ela se classifica, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a água doce, a água saloba e a água salgada. Por que que elas recebem essa classificação, tá? E qual a característica de cada tipo de água que estamos vendo aqui, que é a água doce, a água saloba e a água salgada. Uma das formas de classificar a água é com base na sua salinidade. Mas o que é salinidade? Salinidade está relacionada à palavra sal, ou seja, está relacionada à quantidade de sal existente naquela água. Conforme a quantidade de sal existente naquela água, ela vai ter uma classificação. Ela vai receber o nome de água salgada, água doce e água saloba. Então, a água ela pode ser classificada de três formas: água salgada, água doce e água saloba. E está relacionada à quantidade de água presente ali e a quantidade de sal que está naquela água. Então, conforme a quantidade de sal presente naquela água, ela vai receber uma classificação. A água salgada. Nós já vimos que a água, ela recebe a água tem algumas características. E entre as características da água está a quantidade de sal presente nela. Então, nós já sabemos que a água ela pode ser classificada de três formas: água doce, água saloba e água salgada. A água salgada é aquela que apresenta uma alta concentração de sal, ou seja, eu tenho uma quantidade muito grande de sal presente nessa água, principalmente cloreto de sódio. Vocês sabem o que é o cloreto de sódio? Cloreto de sódio é o sal de cozinha. Isso mesmo, é aquele sal que utilizamos para temperar os alimentos, tá? Então, a maior parte da da substância presente na água que deixa a água salgada é o cloreto de sódio. Existe outros sais na água? Sim, só que em menor composição, mas a maior parte é o cloreto de sódio, tá? Então, conforme a quantidade de cloreto de sódio eu tenho naquela água, ela vai receber uma classificação. E quando essa água tem mais de 30% de sal, ou seja, de cloreto de sódio, ela é considerada uma água salgada, tá? O nosso planeta, a maior parte dele é coberto por água, sendo que 97,% desse total só é de água salgada. Então, a maior parte da água presente no nosso planeta é composta de água salgada. Para nós termos uma ideia da quantidade de sal presente nessa água, para ela se tornar uma água salgada, vamos imaginar um copo com água e colocarmos 2 colheres de sal nesse copo. Vamos mexer bastante até dissolver esse sal na água. Se nós pegarmos a pontinha do nosso dedo, encostarmos nessa água, encostarmos na nossa boca, vamos sentir a quantidade de sal presente nela. Muito grande. Você vai sentir a quantidade de sal naquela água e vai sentir que essa água é muito salgada. Então, essa água, por ter uma alta concentração de sal, ou seja, uma alta quantidade de sal presente nessa água, ela vai receber o nome de água salgada. Então, salinidade é quando eu tenho uma quantidade de sal presente na água. Dependendo da quantidade de sal presente na água, ela vai poder ser classificada em três tipos: água doce, água salgada e água saloba. Se ela tem acima de 30%, ou seja, uma alta quantidade de sal, ela vai receber o nome de água salgada. Sendo que a água salgada é a água que cobre o nosso planeta, ou seja, a maior parte, 97,%
água que possuímos no nosso planeta é de água salgada. E a água doce? Por que ela recebe essa denominação, essa classificação? Será que é porque ela tem açúcar? Porque se a água salgada tem sal, então a água doce é porque tem açúcar? Hum, já estou imaginando vocês pensando isso, né? Não, não é porque ela tem açúcar. Lembra que a tia falou que a classificação da água está relacionada com a quantidade de sal. Então, água salgada é porque eu tenho uma grande quantidade de sal. A água doce é porque eu vou ter uma baixa quantidade de sal, ou seja, eu praticamente não vou conseguir sentir esse sal, tá? Por quê? Porque ele é 0,5%, é menos de 1%. Então, por isso, eu não vou sentir. Vamos imaginar agora sim, um outro copo com a mesma quantidade de água. Só que agora eu vou botar só uma pitadinha assim. Eu vou pegar o meu dedinho, vou lá no saleiro, vou colocar só uma pitadinha de sal, bem pouquinho, e vou mexer. Se eu encostar o meu dedinho lá nessa água e botar perto da minha boca, eu quase não vou sentir o sal. Eu sei que tem sal porque eu coloquei, mas eu não vou sentir devido a pouca quantidade. Então, a água doce é quando tem uma pouca quantidade de sal presente nela, tá? É o tipo de água que geralmente usamos para fazer a nossa higienização, ou seja, tomar banho, escovar os dentes. É o tipo de água que a gente utiliza para os afazeres domésticos, lavar roupa, lavar louça, fazer a higienização da casa. Então, é água que nós utilizamos no nosso dia a dia. A água salgada nós não utilizamos para fazer essas atividades. A água que nós utilizamos é água doce. E a água saloba? Eu já sei que a água salgada é porque eu tenho uma quantidade acima de 30% de sal presente na água. A água doce é porque eu tenho menos de 0,5%. E a água saloba? A água saloba é aquela água que não apresenta uma grande quantidade de sal, mas também não tem pouca quantidade. Ela é meio termo. Ela tem sal, mas não é nem muito e nem é pouco. E geralmente esse tipo de água é encontrada nos manguezais. Os manguezais, a água que fica em volta dos manguezais, ela é considerada uma água saloba, porque ela não chega a ser salgada, mas ela também não é uma água doce. Por quê? Porque ela tem uma quantidade maior de sal do que a água doce, mas ela também não é uma água salgada, tá? Então, vimos o quê? Que a água se classifica de três formas: água doce, água salgada e água saloba. Água salgada, quando eu tenho acima de 30% de sal presente, ou seja, cloreto de sódio, aquele sal de cozinha. Água doce é quando eu tenho uma pouquíssima quantidade de sal, cerca de 0,5%. E água saloba é quando eu tenho mais sal do que a água salgada, ou desculpa, mais sal do que a água doce e menos sal do que a água salgada. Eu vou ter uma quantidade um pouco maior de sal aí, mas não vai tornar essa minha água salgada. E já que nós estamos falando sobre tipos de classificação de água, vamos falar um pouquinho também sobre a água potável. Vocês lembram que a água potável? A água potável é toda a água própria para o consumo, ou seja, aquela água que nós utilizamos para beber. Por quê? Porque ela não tem micro-organismos, tá? Ela não tem seres vivos capazes de causar doenças no nosso corpo, como a bactéria. Então, são águas puras, limpas, livres de micro-organismos. A água, para ser potável, ela tem que ter três características principais. Ela tem que ser incolor, ou seja, sem nenhum tipo de cozinho, ela é transparente, bem limpinha, tá? Ela é incolor. Ela é inodora, ou seja, não tem cheiro.
e ela é insípida, ou seja, ela não possui sabor nenhum, tá? Por quê? Porque ela é uma água tratada. Ela passou por um processo de tratamento e foi retirado todas as substâncias que poderiam causar algum mal aos seres vivos. Beijo, meus amores, até a próxima aula.